Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 2 de outubro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Nossa leitura hoje será os 3 últimos capítulos de Esther, Esther capítulo 8, 9 e 10, e assim encerraremos mais este livro. Esther capítulo 8, o decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Então Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu a seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno que Amã, o agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Esther e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor e se considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do agagita, Amedata, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei empalar Amã na estaca que ele levantou, e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com seu anel, pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. Os escribas do rei foram imediatamente convocados e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel sinete do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem, de se protegerem, de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse, a eles, às suas mulheres e a seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montados em cavalos das estrebarias do rei saíram a galope, instigados pela ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, porque o medo aos judeus
tinha se apoderado deles. Esther, capítulo 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam a sua ruína. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles, visto que Mardoqueu era influente no palácio. À medida que a sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata e inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã, que terão feito nas outras províncias do rei? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Esther respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã recebam a autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam empalados na estaca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram empalados na estaca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do rei também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. Já no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. A comemoração do Purim. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias. No 15º descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia para compartilhar comida uns com os outros. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando-lhes que anualmente comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de repartir comida uns com os outros e de dar presentes aos pobres. Assim os judeus adotaram como costume o que haviam começado a festejar, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita, Amedata e inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Quando, porém, isso chegou ao conhecimento do rei,
Ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e os seus filhos fossem empalados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido com eles. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles, os seus descendentes e todos os que se unissem a eles, não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. Assim, esses dias de Purim jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, de modo que a memória deles não se apagasse entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado para os judeus, bem como para si mesmos e para os seus descendentes, com orientações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Ester, capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs impostos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus. Encerramos nossa leitura por hoje e o texto que nós temos para decorar se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 2 de outubro de 2024. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. E hoje os nossos aniversariantes especiais são meu primo, parabéns, Gilmar Satil Parreira, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Parabéns também à minha prima Minéia Camargos, lá de Goiânia, Goiás. Parabéns ao nosso querido, e temos orado por ele, candidato a vereador lá de Tuiutaba, Yata Anderson. Parabéns a Vanina Aguiar, lá de Jucimeira, Mato Grosso. Parabéns ao Felipe Oliveira, lá de Guiratinga, Mato Grosso. Parabéns ao evangelista Eli de Souza, de Goiânia, Goiás. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E eu quero orar por vocês, com certeza. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder ao Gilmar, a Minéia, ao Iata, a Vanina, ao Felipe e ao evangelista e seminarista Eli, mais um ano de vida. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por conceder a eles essa dádiva, esse presente, mas nós queremos pedir ao Senhor mais bênçãos sobre eles. Bênçãos de amor, de paz, de alegria, bênçãos de prosperidade, de saúde, bênçãos de harmonia, de muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós rogamos ao Senhor que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos